Olá, bem-vindos ao Ecolegal, o canal do meio ambiente. Meu nome é Leonardo Campanelli e nós vamos a mais um vídeo discutindo legislação ambiental, em especial, nesse caso, a Lei 12.651. Bora lá? Vamos então para o artigo 1º dessa lei. Nós vamos ler ele primeiro, depois a gente vai ter um breve debate, explicação sobre o que define esse artigo, ok? Artigo 1º-A. Esta lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para alcance de seus objetivos. Conforme vocês podem ver nesse artigo 1º, a lei ela estabelece que ela vai tratar de normas gerais. É interessante esse debate no meio acadêmico, porque na verdade essa lei 12.651, em muitos aspectos, ela é extremamente específica, principalmente na questão das definições, como nós vamos ver a seguir. Então a lei ela não é tão geral assim quanto ela se propõe. Okay? O segundo aspecto que eu gostaria de destacar é que ela é uma lei, como a gente leu, que trata de questões florestais. E aí vários aspectos relacionados a questões florestais. Então, é bom a gente estar claro na mente que esta é a principal lei de uso de florestas no Brasil. E a partir dela a gente vai ter uma série de outras interpretações de leis que têm o mesmo tema ou de temas correlatos. Ok? Vamos à primeira definição. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, entende-se por: inciso 1. Amazônia Legal. Os estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso, e as regiões situadas ao norte do paralelo 13 Sul dos estados de Tocantins e Goiás, e a oeste do meridiano de 44 Oeste do estado do Maranhão. Conforme vocês podem ver, nesse inciso 1º tem uma definição bem técnica, bem precisa do que é considerado a Amazônia Legal. Vou colocar aí na tela um vídeo para vocês verem o formato da Amazônia Legal. Conforme vocês podem ver aqui, trouxe um mapa para ilustrar onde se situa no território brasileiro a Amazônia Legal. Em verde, como vocês podem ver na legenda, é a área da Amazônia Legal. Okay? Em cinza, outros países da América do Sul. E nessa cor laranja são as outras partes do Brasil fora da Amazônia Legal. Aqui está o meridiano 44 Oeste, conforme vocês podem ver. A metade oeste do estado do Maranhão está dentro da Amazônia Legal e a metade a leste desse meridiano 44 está fora da Amazônia Legal. No caso dos estados do Tocantins e Goiás, apenas as partes que estão a norte do paralelo 13 Sul pertencem à Amazônia Legal. As partes que estão abaixo do paralelo 13 Sul ficam de fora da Amazônia Legal. E todo o estado do Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá estão dentro da Amazônia Legal. A segunda definição importante que eu gostaria de trazer para vocês encontra-se no artigo 3º, inciso 2. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, entende-se por: inciso 2. Área de preservação permanente, APP. Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo higiênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Conforme vocês puderam ver nessa definição, a área de preservação permanente ela tem uma definição bem teleológica. Leonardo, o que significa isso? Significa que a APP ela é definida pela finalidade dela, ao que ela se destina. É interessante notar que na lei atual 12.651, o termo é área de preservação permanente, não floresta de preservação permanente. Ou seja, independente da cobertura florestal ou de vegetação nativa dessa área, ela é protegida. E ela é protegida para determinados fins. A proteção dela se justifica pela lei para uma determinada finalidade. Então, é importante na hora de trabalhar com a aplicação do Código Florestal que se busque essas finalidades da própria lei.
senão a área de preservação permanente perde o sentido de ser. Ok? Vamos então à terceira definição. Inciso 3 do artigo 3º. Reserva legal. Áreas localizadas no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Conforme vocês puderam ver, da mesma forma como aconteceu para as áreas de preservação permanente, repetiu-se para a área de reserva legal. A reserva legal, ela tem uma definição teleológica, ou seja, ela é definida em função da finalidade dessa área. Portanto, a reserva legal, não basta ela existir no sentido físico, vou demarcar uma área dentro do meu imóvel como reserva legal. Não, ela precisa atingir os objetivos aos quais ela se propõe. E os objetivos estão na própria definição do que é a reserva legal. Portanto, é muito importante esse senso crítico na hora da implementação da reserva. Por isso que a recuperação de áreas de reserva legal tem que priorizar o plantio com espécies nativas, de preferência endêmicas não, na verdade de preferências local, ou seja, de ocorrência natural naquela região, para que de fato ela possa se destinar ao abrigo de fauna e flora, ao fluxo gênico, enfim, todas os elementos que compõem a sua definição, ok? Vamos então à quarta definição. Inciso 4 do artigo 3º. Área rural consolidada. Áreas de imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agro-silvopastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio. Conforme vocês puderam ver, a área rural consolidada ela tem uma definição com o marco legal, 22 de julho de 2008. O que significa isso? Que toda a área rural foi desmatada até 22 de julho de 2008 foi perdoada pela lei. Ou seja, a lei está considerando como área rural consolidada. Por que isso? O objetivo disso foi evitar os conflitos de uso do solo, muitas das vezes por questões de multa, de desmatamento ilegal. A lei ela perdoou todos os desmatamentos até essa data para que o proprietário rural tivesse a segurança de utilizar aquelas áreas que foram consolidadas com o uso rural, a lei define como agro-silvopastoris e atividades relacionadas, para que o proprietário rural não tivesse a obrigação de recuperar essas áreas. A única exceção que vai acontecer são no caso das faixas marginais de proteção, que são as áreas de preservação permanente dos cursos da água, nascentes e lagos, que vai ter uma faixa mínima de recuperação em função do tamanho do imóvel. Mas tirando isso, todas as outras áreas de preservação permanente, elas se encontram isentas de recuperação desde que caracterize-se o uso rural consolidado dessas áreas. Então, só para exemplificar, a APP de topo de morro não vai precisar ser recuperada se o uso rural dela já estiver consolidado, ou seja, se já houvesse atividades relacionadas à agricultura, silvicultura, atividades pastoris ou correlatas até 22 de julho de 2008. Perfeito? Vamos então à quinta definição. Inciso 5 do artigo 3º. Pequena propriedade ou posse rural familiar. Aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no artigo 3º da Lei 11.326, de 24 de julho de 2006. Gostaria também de, nesse ponto, destacar o parágrafo único desse artigo 3º, porque ele vai fazer um adendo especial nessa questão das áreas de pequena propriedade rural definidas pela questão de agricultura familiar. Na verdade, é um parágrafo que vai ampliar um pouco esse conceito em função do tamanho do imóvel rural. Vamos dar uma olhada? Parágrafo único do artigo 3º. Para os fins desta lei, estende-se o tratamento dispensado aos imóveis a que se refere o inciso 5 desse artigo, às propriedades e posses rurais com até 4 módulos fiscais, que desenvolvam atividades agro-silvopastoris, bem como as terras indígenas e as demais áreas de povos e comunidades tradicionais que façam uso coletivo do seu território. Então, conforme vocês podem ver, foi dada uma ampliação da definição da pequena propriedade rural. Ou seja, a própria lei entendeu que
qualquer propriedade rural que tenha até 4 módulos fiscais tem direito aos benefícios, ou seja, pode ser considerada como pequena propriedade rural, ok? Então isso é muito importante. Durante o momento que nós estivermos fazendo a prática de cadastramento do CAR, o tempo todo o CAR vai estar informando acerca de quantos módulos fiscais tem o imóvel. Isso em virtude desse parágrafo único que equipara as propriedades de até 4 módulos fiscais à pequena propriedade ou posse rural, ok? Vamos à 6ª definição. Inciso 6 do artigo 3º. Uso alternativo do solo. Substituição de vegetação nativa e formações sucessoras por outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias, industriais, de geração e transmissão de energia, de mineração e de transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana. É muito importante essa questão da definição do uso alternativo do solo, porque também no cadastro ambiental rural, em todas as ferramentas relacionadas ao código, esse termo é abordado. O uso alternativo é justamente a conversão, ou seja, a retirada da vegetação nativa, substituição por atividades tipicamente antrópicas, ou seja, atividades que o homem desenvolve. Aí tem algumas aqui citadas na própria definição, né? Mas só para dar um exemplo mais claro, por exemplo, retirou a vegetação para plantar uma lavoura de café. Isso é dar uso alternativo do solo, né? Ou retirou a vegetação para fazer uma estrada. Isso também é dar uso alternativo do solo. Ou seja, toda vez que você substitui uma área de vegetação nativa por uma atividade que ocupe aquela área, mas com definição ou finalidade específica voltada para as questões do homem, a gente considera que há nesse momento o uso alternativo do solo. Ok? Então, aí nos próximos incisos, o mais importante aí são as definições que vêm de utilidade pública e interesse social. Essas definições de utilidade pública e interesse social, elas se dão em função dos próprios tipos de atividade que são considerados de utilidade pública e interesse social. Eu vou ler rapidamente, não vou me ater aqui, porque ela é bem clara e bem tranquila de ser entendida. O que eu gostaria de destacar é que, para o entendimento, para a aplicação dessa lei, ela é bem pontual nos tipos de atividades que são consideradas de utilidade pública e interesse social. Ou seja, qualquer coisa que fuja disso daí, a gente não é possível ser considerada de utilidade pública ou de interesse social. Ela tem que estar exatamente dentro dessas pontuações, porque a lei ela não dá margem a outras interpretações ou a inserção de outros conceitos que não sejam os que estão definidos na própria lei. Ok? Então vou ler pontualmente aqui, rapidamente, porque é muito fácil de ser entendido. Inciso 8 do artigo 3º. Utilidade pública. A linha A. As atividades de segurança nacional e proteção sanitária. A linha B. As obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquela necessária aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos municípios. Saneamento, energia, telecomunicações, radiodifusão, bem como mineração, exceto, nesse último caso, a extração de areia, argila, saibo e cascalho. A linha C. Atividades e obras de defesa civil. A linha D. Atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais referidas no inciso 2 deste artigo. A linha E. Outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, definidas em ato do chefe do Poder Executivo Federal. Conforme vocês puderam ver, as definições, como eu já disse, são bem pontuais e é fácil a gente achar. A única exceção que é trazida tanto para a utilidade pública quanto para o interesse social seriam atividades que seriam normatizadas por ato do chefe do Poder Executivo Federal, ou seja, pelo Presidente da República. Então existe uma pequena brecha, o Presidente da República definiu, para fins do Código Florestal, desse em vigência, uma nova categoria de utilidade pública ou de interesse social. Mas é a única brecha. Dos demais casos é tudo muito bem amarradinho para evitar superinterpretações, interpretações desnecessárias da própria lei. Ok? E aí vamos à última definição que eu gostaria de destacar com vocês. Inciso 9 do artigo 3º. Interesse social. A linha A. As atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle de fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas. A linha B.
a exploração florestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse rural familiar, ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área. A linha C. A implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas, observadas as condições estabelecidas nesta lei. A linha D. A regularização fundiária dos assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas, observadas as condições estabelecidas na Lei 11.977, de 7 de julho de 2009. A linha E. Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados para os projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade. A linha F. As atividades de pesquisa e extração de areia, argila, sabo e cascalho, outorgadas pela autoridade competente. A linha G. Outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional à atividade proposta, definidas em ato do chefe do Poder Executivo Federal. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não deixem de se inscrever no canal, comentem. Nos próximos vídeos vão estar sempre observando os comentários de vocês. Não deixe de dar o like, ativem o sininho, porque isso incentiva a gente a continuar fazendo o canal. O objetivo aqui é atender a vocês, trazer conhecimento a vocês, dar a melhor ferramenta de trabalho para que vocês possam no dia a dia estar trabalhando com as questões florestais, ok? Então deixo meu abraço aí para vocês e espero vocês no próximo vídeo.